De todos os loucos em sã consciência, estudados pelo autor, o homem ciumento de uma mulher ou a mulher ciumenta de um homem é o mais bizarro e estranho. O autor, felizmente, teve apenas uma experiência pessoal com esta forma de insanidade, mas aprendeu o suficiente para justificar a sua afirmação de que o medo da perda do amor é um dos mais dolorosos, se não de fato o mais doloroso, dos 6 medos, e parece razoável acrescentar que este medo causa mais estragos na mente humana do que qualquer outro dos 6 medos básicos, levando com frequência às mais violentas formas de insanidade permanente. O quinto medo básico é medo de problemas de saúde. Em larga medida, esse medo também tem sua origem na mesma fonte que os medos da pobreza e da velhice. O medo de problemas de saúde associa-se intimamente ao medo da pobreza e da velhice, porque também conduz à fronteira dos mundos terríveis que o homem não conhece, mas dos quais ouviu algumas histórias perturbadoras. O autor tem uma forte suspeita de que os envolvidos na venda de métodos para uma boa saúde desempenham um papel considerável em manter vivo o medo dos problemas de saúde na mente humana. Desde tempos anteriores a registros confiáveis, o mundo conhece as mais variadas formas de tratamento de saúde. Se o homem ganha a vida mantendo as pessoas saudáveis, parece natural que use todos os meios a seu alcance para persuadi-las de que precisam de seus serviços. Assim, com o tempo, as pessoas teriam herdado o medo de problemas de saúde. O sexto medo básico é medo da morte. Para muitos, esse é o pior dos 6 medos básicos, e o motivo é óbvio até para um aluno amador de psicologia. O suplício terrível do medo associado à morte pode ser atribuído diretamente ao fanatismo religioso, fonte mais responsável por isso do que quaisquer outras fontes combinadas. Os chamados pagãos não têm tanto medo da morte quanto os civilizados, especialmente a parte da população civilizada, sob a influência da teologia. Há centenas de milhares de anos, o homem faz as perguntas ainda não respondidas e que talvez não tenham resposta. De onde? Para onde? De onde vim? Para onde vou após a morte? Os mais astutos e espertos, bem como os honestos, mas crédulos, não tardam em oferecer respostas para essas perguntas. Na verdade, responder essas perguntas tornou-se uma das chamadas profissões eruditas, apesar de ser necessária pouca instrução. Observe agora a principal fonte do medo da morte. Entre na minha tenda, abrace minha fé, aceite meus dogmas e pague meu salário. E lhe darei uma passagem para ter acesso direto ao céu quando você morrer. Diz o líder de uma das formas de sectarismo. Permaneça fora da minha tenda, diz o mesmo líder, e você irá diretamente para o inferno, onde arderá por toda a eternidade. Embora o autonomeado líder não possa de fato fornecer um salvo-conduto para o céu, nem falta deste despachar o infeliz buscador da verdade para o inferno. Esta possibilidade parece tão terrível que mantém controle sobre a mente e cria o medo dos medos, o medo da morte. A verdade é que nenhum homem sabe e jamais soube como é o inferno ou o céu, ou se tais lugares existem. E essa falta de conhecimento definitivo, abre a porta da mente humana para charlatões entrarem e assumirem o controle com seu variado arsenal de truques e trapaças, enganação e fraude. A verdade é, nada mais, nada menos, a seguinte: nenhum homem sabe, nem jamais soube, de onde viemos ao nascer ou para onde vamos ao morrer. Qualquer um que afirme o contrário está enganando a si mesmo ou é um impostor consciente que faz disso um meio de vida sem um trabalho de valor, jogando com a credulidade da humanidade. Contudo, seja dito em seu favor que a maioria dos envolvidos na venda de ingressos para o céu de fato acredita não só saber onde o céu existe, como também
que seus credos e fórmulas darão passagem segura para todos que o abraçarem. Essa crença pode ser resumida em uma palavra: credulidade. Líderes religiosos geralmente fazem a afirmação ampla e irrestrita de que a atual civilização deva sua existência ao trabalho das igrejas. De sua parte, o autor está disposto a admitir que as alegações estejam corretas, desde que lhe seja permitido acrescentar que, mesmo que a afirmação seja verdade, os teólogos não têm muito de que se gabar. Mas não é verdade. Nem tem como ser que a civilização cresceu a partir dos esforços das igrejas e credos organizados. Se o termo civilização refere-se às descobertas das leis naturais e às muitas invenções de que o mundo atual é herdeiro. Se os teólogos desejam reivindicar a parte da civilização relacionada à conduta do homem para com seus semelhantes, essa afirmação é bem-vinda no que diz respeito ao autor. Por outro lado, se pretende abocanhar o crédito por todas as descobertas científicas da humanidade, o autor pede licença para fazer um vigoroso protesto. Não basta afirmar que a hereditariedade social é o método pelo qual o homem coleta todo o conhecimento que chega a ele pelos 5 sentidos. É melhor ressaltar como a hereditariedade social funciona em vários aspectos para fornecer ao aluno um entendimento abrangente da lei. Vamos começar com algumas das formas inferiores da vida animal e examinar como são afetadas pela hereditariedade social. Você é afortunado se aprendeu a diferença entre derrota temporária e fracasso. Mais afortunado ainda se aprendeu a verdade de que a semente do sucesso está dormente em cada derrota que você experimenta. Há uns 30 anos, pouco tempo depois de começar a examinar as principais fontes de onde os homens adquirem conhecimento que os faz ser o que são, o autor descobriu um ninho de perdiz. O ninho localizava-se de maneira que a fêmea pudesse ser vista de uma distância considerável quando estava no ninho. Com a ajuda de um par de binóculos, a ave foi observada de perto enquanto chocava, até os filhotes romperem as cascas. Desejando saber o que aconteceria, o autor aproximou-se do ninho. A fêmea permaneceu perto até o intruso estar uns 10 passos. Então arrepiou as penas, esticou uma asa sobre a perna e afastou-se mancando, fingindo estar aleijada. Tendo certa familiaridade com os truques das aves, o autor não a seguiu e, em vez disso, foi até o ninho dar uma olhada nos filhotes. Sem o menor sinal de medo, as aves voltaram os olhos para mim, movendo as cabeças de um lado para o outro. Peguei uma delas, sem um sinal de medo. O filhote ficou parado na palma da minha mão. Coloquei a ave de volta no ninho e me afastei a uma distância segura para dar à fêmea a chance de retornar. A espera foi curta. Logo ela começou a voltar cautelosamente para o ninho até estar a poucos passos de distância dele. Então abriu as asas e correu, o mais rápido possível, emitindo uma série de sons semelhantes ao de uma galinha quando encontra alimento e deseja chamar a ninhada. Ela juntou as avezinhas ao seu redor e continuou a tremer, muito agitada, sacudindo as asas e arrepiando as pernas. Quase que podia ouvir suas palavras, enquanto dava a primeira lição de autodefesa para as avezinhas baseada na lei da hereditariedade social. Criaturinhas tolas, não sabem que os homens são inimigos? Deviam se envergonhar por deixar aquele homem pegá-las nas mãos. É de admirar que ele não tenha levado vocês e não as tenha comido vivas. Na próxima vez que virem um homem se aproximando, fujam ligeiro, abaixem-se no chão, corram para baixo das folhagens, saiam da visão dele e permaneçam fora de vista até o inimigo estar longe. As pequenas aves permaneceram ao redor e escutaram a palestra com intenso interesse. Após a mãe aquietar-se, o autor novamente aproximou-se do ninho.